Boa noite, pastor. Boa noite. Hoje deu assim para ter uma ideia bem clara de como que é uma célula realmente, né? Que não é assim aquele grupo de estudo e tal. Isso foi muito bom. Mas o que eu queria assim ouvir mais é sobre como que é a capacitação dos líderes, porque acaba que o trabalho deles chega a ser assim bem terapêutico, bem assim, de um líder que cuida realmente, faz aquele pastoreio, né? Como que é feita essa capacitação com eles, com esses líderes? Já existem materiais prontos para capacitação de líderes, manuais, cursos, livros prontos. Então, por exemplo, a capacitação de líderes tem que ser sistemática. Então, o pastor vai começar o primeiro grupo de liderança, né? Que lá no modelo de Belo Horizonte é chamado de Lidere, né? O curso chamado Lidere. Tem desde o novo convertido até a liderança de uma célula, né? Na igreja em célula se chama intensivo de reciclagem para os membros e treinamento de líderes de célula para os líderes. Então, esse curso ele tem que ser permanente na igreja. Então, ao mesmo tempo que as células estão funcionando, o pastor tem que ter um dia extra, ou um líder que vai treinar, um dia extra, onde ele vai capacitar esses líderes. No primeiro grupo, protótipo, ele vai capacitar praticamente todos ali que tenham potencial para liderança. Mas a partir do funcionamento, que os grupos já estão funcionando, esse curso precisa ser oferecido, digamos assim, se não semestralmente, pelo menos uma vez por ano. Porque as células vão multiplicar. E ele vai ter necessidade de líderes. Então, esses líderes têm todo o material já preparado que foca no pastoreio. Então, o líder de célula, ele é um pastor da célula, nesse sentido. Não é pastor com o título pastor, mas ele tem a responsabilidade do cuidado daquela célula. Então, outra coisa importante também é que todo líder, toda célula tem que ter um líder e um líder auxiliar. Porque esse auxiliar já vai sendo treinado tanto no curso quanto na prática. Então, quando se multiplicar, você já tem 2 líderes. Então, um grande desafio da igreja em célula ou pequeno grupo é treinamento de líderes. Mas já existe material para que isso aconteça. Hoje em dia tem tudo pronto. Pastor, boa noite. Sim, boa noite. Estão inseridos nesse pequeno grupo aí novos crentes e não crentes? Sim. A princípio se começa com os membros da igreja. A princípio, os primeiros grupos, os grupos protótipo ou o grupo protótipo, será formado de membros da igreja. Mas um dos propósitos é a evangelização. Então, cada um vai, nós chamamos de oikos, o amigo de oração, né? Nós vamos trabalhar com um amigo, um vizinho, com quem nós desejamos trazer para a célula e futuramente para a igreja. Que essa pessoa tenha um encontro com Cristo. Então, vai ter sim. Vai ter, às vezes, novos crentes e, às vezes, vai ter visitante. Aliás, se não tiver, a célula morre. Esse é um princípio, porque vira uma panelinha, né? Vira um grupinho de amigos. É importante que haja multiplicação. Boa noite, pastor. Boa noite. Nós tivemos há um tempo atrás grupos reunidos em casas, né? Já há um período aí atrás, e onde reuníamos apenas os crentes. Sim. E automaticamente vinha visitante, vinha outras pessoas, e foi formada congregação através dessa reunião nossa. Isso seria uma célula? Não, é outra estratégia. Aí você tinha um núcleo de estudo bíblico que se tornou uma congregação, né? Que se tornou um ponto de pregação talvez, que se tornou uma congregação. É outro modelo. A célula não vai se transformar em outra igreja, né? É muito interessante porque, por exemplo, você tem, vou citar um exemplo, Igreja Batista em Bento Ferreira, né? Que a gente tem amigos lá. Tem célula, algumas células em Vila Velha. As pessoas moram em Vila Velha, mas querem congregar lá, não querem vir para Vila Velha. Então, existem células funcionando nas casas durante a semana, domingo está todo mundo lá. Esse grupo que eu me referi tinha vários grupos. Sim. Tinha várias casas, dias diferentes. A semana toda tinha esse grupo reunido.
Era o Nebis, não era? E é mais ou menos por aí. Isso. E foi bem bacana, foi bem legal isso aí. Foi tipo um evangelismo mesmo em casa, Isso. com vizinhos e tal, como citei. Foi formada a congregação com isso aí, foi muito bacana. Isso. A proposta é essa, mas não é formar novas congregações, é vir para a igreja. Agora, digamos que essa igreja tem uma célula num bairro X que não tem igreja. Essa célula, futuramente, pode se tornar uma congregação, mas a proposta não é essa, né? Lá no Rio Grande do Sul, recentemente nós recebemos um casal lá na igreja da Orla, que a igreja está até apoiando esse casal. Eles foram para lá trabalhar, foram a trabalho. E o rapaz começou uma célula na casa deles. Hoje, talvez eu erre aqui, mas tem mais de 100 pessoas congregando naquele lugar lá por meio dos grupos pequenos. Não tem igreja, não tem templo, não tem nada. Começou com um grupo pequeno. Hoje eles têm uma reunião formal, claro, mas não tem espaço, entendeu? Não se fundou uma igreja lá, começou com um grupo pequeno. Isso é possível, mas o propósito não é esse. O propósito é atender a região onde a igreja está situada. Se tiver membro longe, também pode atender. O que não impede de abrir congregações, tá? Não vamos abrir uma congregação lá, já pode começar por célula. A estratégia já pode ser célula. A Junta de Missões Nacionais hoje só trabalha assim. Só começa trabalho novo com um grupo pequeno. Boa noite, pastor. Boa noite. Meu nome é Maurício. Eu e minha esposa fizemos parte de uma igreja em célula, em São Paulo, né? Na época o G12. Sim. Em São Paulo? São Paulo. Sim. Nós éramos de lá, estamos morando aqui há um pouco mais de 3 anos já. Ok. E gato escaldado tem medo de água fria, né? O nosso temor é que a metodologia sufoque o que Deus quer fazer num ambiente. Deixa eu formular o melhor possível aqui para o senhor me entender e eu entender a sua resposta. Por exemplo, eu já ouvi aqui o que não é uma célula. Isso. Já ouvi isso aqui. Óbvio, a célula ela tem uma intencionalidade. Isso. É multiplicar e trazer novos convertidos. Isso, é uma estratégia. É uma estratégia. Por outro lado, nós sabemos que não vai haver pessoas não convertidas em todas as reuniões. Sim. A gente sabe que na prática, muitas vezes, isso não ocorre. Sim. E nós fizemos parte da célula, onde você tinha que seguir uma metodologia e aquilo acabava sufocando aquilo que você sentia como que estava à frente daquele trabalho, nós que éramos líderes. A gente sentia uma outra necessidade de ministrar alguma outra coisa que não aquilo que nos era dado. Que nem o senhor disse aqui, por exemplo, nós temos lá o que vai ser feito naquele encontro, porém, se houver alguma pessoa que tenha esteja com algum problema específico naquela noite, né, a atenção precisa ser voltada para essa pessoa. Né? Então, eu temo assim, que a metodologia engessa aquilo que... Em algumas igrejas isso acontece. Há algumas igrejas que o formato do encontro ele é o principal. Então, se naquele dia, por exemplo, tem alguém que está de aniversário, não importa, a gente tem que cumprir o programa. Aí eu não sei como é que o pastor Manu vai trabalhar, mas em muitas igrejas o formato, ele existe o formato, mas ele é flexível. Ele é flexível. Então, por exemplo, se tem alguém que precisa de uma oração naquele dia, para tudo, vamos ministrar na vida daquela pessoa. Se tem alguém que naquele dia está de aniversário, talvez a gente pode mudar o programa e celebrar com aquele irmão o aniversário. Ter aquela flexibilidade. Sim, né? Sim. Tudo isso é importante que seja comunicado com o pastor, com o líder que está à frente do processo, né? Também para não virar, cada um faz o que quer também não é por aí. Né? Existe uma metodologia, existe princípios a serem seguidos, mas eu também não gosto da ideia do engessamento. Né? Também já passei por situações muito tristes nesse sentido. Eu já passei por situações que eu ficava pensando assim, agora não era hora de celebrar com essa pessoa, por que a gente está fazendo isso? Né? Então, já passei por situações assim, não gosto desse modelo engessado, não. Mas existe sim um modelo, a igreja vai definir junto com o pastor qual modelo que vai seguir,
se é célula, se é PGM, qual é o modelo. Depois o pastor vai trazer isso mais à frente para vocês. Por enquanto é só para dar visão, né? Vai trazer para definir qual o modelo. E aí, dependendo do modelo, tem lá o modelo do encontro. Basicamente é aquilo que a gente mostrou, mas existe sempre um modelinho do encontro, né? Tem aqueles líderes quadradinhos também, né? Que o pastor deixa ele à vontade para ser flexível, mas ele quer fazer, porque quer fazer tudo ali e diz que é o pastor. Também tem isso, né? Álvaro, de novo. Pastor, eu também já fui nesse modelo G12 durante alguns anos. E assim... Aqui em Vila Velha? Não, lá no Rio. Uhum. O que eu via lá era o seguinte: o líder acabava que tinha quase que poder sobre as pessoas. Sim. Por ter essa terapia, essa dependência quase das pessoas com ele, ele tinha quase essa autoridade de ser dono das pessoas, né? Sim. De dar ordem para elas e tudo mais. Tem algum risco desse modelo, disso acontecer também ou não? Ou tem Essa alguma não é a proposta. válvula de escape caso Não, isso essa não é a comece a acontecer? proposta. Na proposta da igreja em célula, o líder ele é só um facilitador. Ele não tem mais autoridade do que qualquer membro da célula. Entende? Claro que existe uma autoridade espiritual no sentido da liderança, mas se algum irmão ali resolve ministrar ou tem uma palavra naquele momento ali para o grupo, ministra para o grupo, o líder precisa se recolher e deixar que Deus trabalhe. Entende? Isso aí, algumas igrejas têm modelos que beiram um pouquinho a manipulação, né? E aí não é só célula ou G12, vários modelos têm isso, né? Não depende do modelo, depende da filosofia da igreja, do que ela entende por autoridade espiritual, entendeu? A proposta da igreja em célula não é essa. O líder ele tem uma autoridade espiritual como liderança, é claro, deve ser respeitado, né, nesse sentido, mas ele, quanto como eu, pastor, o pastor Manu, nós estamos todos no mesmo nível dos membros. Não existe nível espiritual acima, entende? Nós como batistas, inclusive, acreditamos nisso, né, no sacerdócio universal do crente. O pastor só foi destacado do meio das ovelhas para um ministério específico, assim como os irmãos têm outros líderes auxiliares aqui, né? Foi destacado do meio das ovelhas para um ministério específico, para se dedicar exclusivamente àquilo, mas é ministro como qualquer outro crente, como nós acreditamos. Para os líderes, isso eles têm esse entendimento, eles sabem realmente esse limite. Isso é passado para eles? Sim, aí vai depender da visão do pastor Manu, que o pouco que eu conheço dele, eu acho que não pega isso aí não. Ok. Porque quem dá a visão para os líderes é o pastor. Né? Quem vai dizer para os líderes, como tem que ser conduzido, vai depender do material selecionado, né? Qual material de treinamento para esses líderes. Próximo. Maurício quer completar, né? Está falando. A gente ouvia muito isso de estar debaixo da cobertura espiritual do fulano. Eu não acredito nisso, não. Porque assim, eu na época eu não dei certo porque eu era um neófito. Sim. Nós chegamos a ter 10 células, eu e minha esposa, e a gente não tinha vida. Uhum. A gente não tinha tempo para os nossos filhos, para a nossa vida. Sim. Então isso nos sufocou, mas a gente ouvia Vocês muito. dois lideravam 10 células ou 10 eram supervisores? 10 células. Liderava? Sim. Então aquilo, nós aí estávamos dando os primeiros passos na fé, né? O máximo que eu já vi foi líder liderar 2 células por uma situação, às vezes, que aquele líder adoeceu e não dá tempo de preparar outro, mas logo se desloca alguém para lá. Inclusive, na época, a escola de líder foi coisa de 3 meses. Foi 6 meses. A primeira só terceira de 3. 6 meses. Então... Não, isso aí não existe, não. Inclusive, o grande desafio da igreja é preparar líderes. Isso, existe, Isso não deveria existir. Isso não deveria existir. O que aconteceu, né, que a gente
recebia convite de pessoas que visitavam a nossa célula, que queria, por exemplo, que abrisse célula na casa deles. Uhum. E a gente tinha uma deficiência de líderes. Formação de liderança. Né? Ou o líder não queria ir, por exemplo, a gente entrava no meio da favela. Como vocês tinham um coração na obra e assumiram, a gente tinha uma casa no meio da favela ali que todo mundo considerava um lugar super perigoso. Tinha líder que não tinha uma célula, mas ele queria uma célula num local X. Naquele local ele não queria. Sim. E a gente, naquela ânsia de fazer a obra, a gente não conseguia falar não. Sim. Então a gente acabava indo. Só que o que aconteceu foi o esgotamento espiritual, Sobrecarregou, né? né? Não só físico, como espiritual também. Exatamente. De querer abraçar toda aquela obra ali, de querer fazer tudo, e a gente não teve força nem física e nem espiritual para fazer, que é um risco, que é uma dificuldade em todos os lugares que a gente ouve falar de célula, de grupo, a gente sempre tem essa questão. Como vai ser formada a liderança? Da onde vai sair essa liderança, né? Sim. Porque a gente vê a dificuldade de formação de líder. Todo Se mundo não tem quer, líder, não multiplica. todo mundo quer, por exemplo, Vai todo gerar mundo um quer outro problema uma que é a posição célula que vai dar grandona, um mas não destaque. multiplica. Todo mundo quer, por exemplo, estar no púlpito, todo mundo quer ser chamado para pregar, Sim. quer ser chamado para Mas cuidar ministrar de pessoas. louvor. Mas para sair fora da igreja, sair das quatro paredes, Cuidar de pessoas. e ir na casa das pessoas, principalmente em lugares carentes, a gente vê que tem uma dificuldade muito grande nesse sentido, né? Não sei como vai ser trabalhado Então, isso. por exemplo, no modelo G5, que é um modelo que foi adotado há algum tempo atrás pelas igrejas batistas, da igreja do Ibis, da igreja de Santa Mônica, até hoje é assim, que está mais pertinho aqui, né? Então, toda célula tem que ter um líder e um líder auxiliar. Aí, digamos que você passa para supervisor, você vai supervisionar 5 células. Só que nesse tempo você não é mais líder. Você só vai supervisionar e vai ter uma célula onde você é membro, você vai ser cuidado. Entende? Então você vai, durante a semana, essa semana eu vou na célula 1, semana que vem eu vou na célula 2, na outra eu vou na 3. Mas tem um dia da semana que eu vou na minha. Entende? Que eu vou ser ministrado, vou ser abençoado. Então esse é o modelo. O que eu já vi é de liderar 2 células por um tempo muito breve até conseguir outro líder, porque adoeceu, alguma coisa assim, mas nunca vi algo parecido. Essa não é a proposta. Se não tem líder, não multiplica. Não multiplica. Aí vai dar um problemão, porque às vezes o grupo está grande, a casa é pequena. Mas se cresceu, glória a Deus. Aí tem que correr para preparar líderes. Loucura, meu. 10 células. Pastor, como as células são um grupo onde vão ter assim pessoas que vão se abrir, né, umas para outras, como que é feito o trabalho em uma célula que tem um jovem, um adolescente, um adulto? Como que é feito assim esse? Então, pastor, qual vai trabalho? ser o modelo aqui? Vai ser misto? Não sabe ainda, né? Então, se o modelo for modelo, misto, assim, que oriente? se o modelo for misto, na hora da parceria de julgo, fica adolescente com adolescente, jovem com jovem. Pode até ficar um jovem e um adulto, se não tem outra pessoa. Mas o que é mais utilizado são modelos por idade. Né? Então você tem células só de adolescentes, células só de jovens, células só de adultos, às vezes células só de casais, células só de pessoas divorciadas, viúvas, solteiras, mais adultos. Então, o que é mais comum, né? Mais comum. Hoje é muito comum célula de juniores. No caso dos juniores, os líderes têm que ser perfil de conselheiros, né? Porque eles vão fazer um papel meio que de conselheiros. Na célula de adolescentes, os líderes são adolescentes, mas pode ter um casal ou uma pessoa ou 2 pessoas adultas para acompanhar. Mas quem vai liderar são os adolescentes. É muito legal como eles se responsabilizam, como que eles tomam conta. É muito legal. Agora, pastor Davi, se a gente organizar por afinidade, não por geografia ou por idade, mas por afinidade, Sim. porque tem jovem que tem afinidade com adulto e ele confia naquele adulto para ser conselheiro dele. Não Pode ser. necessariamente o adulto vai ser aconselhado por ele, mas ele pelo adulto e o adulto procura outro e assim sucessivamente. Se a gente deixar livre de geografia e livre de idade,
e deixar por afinidade. Eu quero participar do PG lá da casa do fulano porque eu me sinto melhor lá, me sinto mais integrado, mais acolhido, e lá tem pessoas onde eu me sinto à vontade para compartilhar. Ainda que seja do outro lado da cidade, eu estou disposto a me deslocar para lá porque eu prefiro assim. Nesse caso, não há o que se preocupar, porque se a pessoa está ali por afinidade, ela vai ter facilidade de encontrar um parceiro de jogo, né? Agora, é importante ter um mínimo de controle dos frequentantes, para você ter um mapeamento onde você tem as pessoas. Não é necessariamente para controle, é mais para o mapeamento, né? Então, por exemplo, todo mundo está indo para a célula do Joãozinho, e o José não tem ninguém. Opa, tem alguma coisa aí sinalizando aí. Então, se eu sou membro da célula do Joãozinho, normalmente o sistema de célula ele tem um controle de membros das células. Então, o pastor Manu está na célula do... Como é que é o nome do irmão? Álvaro. Está na célula do Álvaro. Então, eu sei que toda terça-feira à noite o pastor Manu está lá. Não pode, aleatoriamente, na outra terça, resolver, eu vou na célula da região. Não, sim, ok. Uma vez que escolheu, isso, é ali o lugar. Pode pedir para mudar. Mas ele pode escolher por afinidade. E pode pedir para mudar também. Sim. Né? Ou pode ser deslocado uma múltipla. O que acontece na célula é que o pastor e os supervisores controlam essa mudança, para você manter um equilíbrio do grupo também. Porque, de repente, você tem um líder carismático, todo mundo quer ir para lá. Aí você tem um problema. Então, tem que ter um equilíbrio nesse sentido também. Por exemplo, se há uma célula mista, eu tenho que ter um equilíbrio de adultos, jovens, adolescentes, crianças. Entendeu? Precisa, seja qual for o modelo, precisa ter algum controle. Não dá para deixar solto, totalmente solto, não. Tem lugares, eu no Rio de Janeiro eu cheguei a ver isso, que funciona solto. A célula na casa do fulano de tal. Mas, e alguns lugares dá certo. Mas é mais difícil de você saber o que está acontecendo. É mais difícil saber o que está acontecendo. Então, fica difícil da igreja ter uma visão, né? Até qualitativa ou quantitativa do que está acontecendo. Certo. Fica difícil. O Anderson. Que prazer te ver de novo, pastor. Prazer inoxidável. Talvez o dilema do Maurício, né, do Álvaro, que já tiveram uma experiência, né, e aí Anderson. E eu percebo, e eu tenho compartilhado com o pastor o seguinte, aí o pastor usou a expressão, né, eu tenho um líder em treinamento, ele vai para uma sala, né, e aí quase todo mundo usa a mesma metodologia, digamos assim. E eu acho o seguinte, um desenvolvimento igual teve ali, né, e talvez tenhamos aqui, a partir do momento que realmente, né, se for de Deus a visão, e Deus vai conduzir o seu povo. Eu acho que eu vou usar a expressão, que o problema é justamente nessa formação de líderes, porque a partir do momento que eu trabalho com o Álvaro, capacitando o Álvaro, né, para que a gente já se prepara para se multiplicar. Aí, do mesmo jeito, eu pego o Álvaro e jogo numa classe, escola de líder, forma líder em formação, seja qual for a nomenclatura. Aí parece aquela sensação de ser enfadonho. Aí ninguém quer ser líder. Não é... Não. Assim, a opinião do pastor sobre essa metodologia, se eu tenho uma capacidade e passo para o outro, ele já não está pronto para ir? Olha só, nos lugares onde deu certo, precisa haver um rigor metodológico. Precisa haver um rigor metodológico. Só formulando aqui melhor a minha pergunta. Aí o senhor até deixou o leque em aberto, né? Ele pode ser contínuo, semestral, trimestral, um por ano. Pode ser individual. Se o modelo que for adotado for, eu dou o treinamento de líderes para você, e você vai dar o treinamento de líderes para o Álvaro, tudo bem. Mas eu sei que quando o Álvaro for para outra célula, ele completou aquele currículo de treinamento. Entendeu? Eu não posso arriscar do Álvaro ir para lá sem estar preparado. Mas porque eu queimo o processo.
Então, mas essa sua capacitação para com ele já não é, entre aspas, o suficiente até esse encontro Quando anual? é novo convertido, sim. Quando é crente velho, não. Porque o cara vai para lá e ele vai querer fazer do jeito dele. Entendeu? Ele vai querer, pode ter certeza, ele vai querer fazer do jeito dele. Ele não vai seguir o padrão. Então, precisa haver um padrão. Entende? O modelo de treinamento, a igreja vai definir qual vai ser esse modelo. Mas precisa haver um treinamento. Precisa haver um padrão de treinamento. Qual o modelo que a gente vai escolher, né? Na primeira Igreja Batista da Serra, da onde eu tive a oportunidade de participar do treinamento de líderes com o pastor Valdir, ele tem cursos semestrais, uma turma a cada semestre, que acontece no domingo de manhã, uma vez por mês. Então, uma vez por mês, de 10 a meio-dia, aquele grupo se reúne para receber o treinamento, por 3 meses. Por 3 meses. Então, formou aquela turma de líderes ali, tchau. Uma vez por mês, durante... Não é cansativo, por exemplo, eu sou líder auxiliar, o meu líder me enviou para ser treinado. Então, o último domingo do mês, eu sei que eu tenho que estar lá com o pastor Valdir. Ele vai me dar o treinamento, certo? Aí só vou ter o segundo encontro, aí são 6 meses. É um período, né? 4 meses, normalmente um semestre letivo, né? No outro mês eu vou ter uma nova parte do encontro. Tem igrejas que fazem numa noite, por exemplo, vão dar um mês corrido. Vamos pegar uma segunda-feira à noite, vão dar o treinamento de líderes. Aí em fevereiro é o mês de treinamento. Vão dar fevereiro todo de treinamento. Aí o modelo, cada igreja vai definir. Aí onde entra o papel do supervisor, então, ou do coordenador? Peraí, repete a pergunta. E aí, onde é que entra, então, o papel do coordenador e do supervisor? Então, o supervisor... É porque o senhor citou o seguinte, pode correr o risco da pessoa ter um vício ou se enquadrar demais. O supervisor, ele visita as células para conferir se o modelo está sendo seguido. É isso aí. É um modelo empresarial mesmo. Isso. Um modelo de franquia então, mesmo. se eu capacitei o Álvaro, então eu não corro o risco dele sair do trilho, porque tem um supervisor. Exatamente. Entende o que eu estou falando? Mas se ele não pegou o negócio, começa a fazer diferente. Eu tenho um problema. Eu tenho que substituir um líder. Entendeu? A grande chave da célula está na formação do líder. Se ela for bem feita, o processo vai dar certo. Isso, mas aí nós temos essa deficiência. Entende, pastor? É deficiência que eu estou falando, contingente, não temos pessoas. Sim, esse é o grande problema da igreja de célula, é liderança. Mas isso que eu estou falando, se o líder ele não trabalhar, ele não capacitar, porque talvez vou usar a expressão então da descentralizar a sua liderança. Pode ser esse modelo, não tenho dificuldade com esse modelo que você está falando, não. Mas precisa alguém saber o que foi feito. Você treinou o Álvaro, o que foi feito com o Álvaro? Nós usamos o livro Treinamento de Líder de Célula, que é o nome do livro. Tá, vocês completaram as 10, 15 lições? Completou, está aqui o relatório, o Álvaro completou. Então o Álvaro está apto para liderar aquela célula. Porque hoje o grande desafio... Não tem problema ser individual o treinamento, desde que haja uma... Gente, alguém que é de empresa aí, me ajuda com a palavra aí. Como é que eu me certifico de que o processo continuou? Uma retroalimentação. Não, uma regularidade, é um selo de qualidade, uma regularidade. Porque senão, por que o marketing de rede não dá certo? Lugar nenhum. Rinodê já está caindo. Né? Os caras sempre inventam uma maluquice, né? E fica doido, você vai ganhar dinheiro, não sei o que e tal. Já está caindo. Por quê? Porque quem recebe não passa para frente. Então, em algum momento, a corrente quebra. Entendeu? Quem entra primeiro se dá bem. Sempre ganha dinheiro. Os bobos que entram por último alimentam quem entrou primeiro. Mas os que entraram por último, às vezes, não alimentam. Desculpa se alguém rinodê aqui, tá, gente? Mas todo sistema de rede é assim, né? Já foi Amway, já foi outros sistemas aí.
Porque quem entra depois não alimenta. Não alimenta o sistema. Então, ele uma hora vai quebrar. É a mesma coisa a célula. Se não houver uma alimentação de líderes que dê sequência ao processo, que repitam exatamente o modelo, não vai dar certo. Lá na frente vai quebrar. Vira outras... A gente já viu tanta coisa, já viu ter grupo de... Virar grupo de futebol, grupo de assistir filme, entende? Vira grupo de tudo quanto é tipo de coisa, quando o líder não está. Eu acho que não está certo, não. Vão estudar a Bíblia toda em um ano. Tem nada a ver com célula. Pode estudar a Bíblia todo um ano, é uma benção. Mas não tem nada a ver com célula. Eu já tive essa experiência tanto em Minas como na Sim. igreja quando eu cheguei aqui em Vila Velha. Então, a grande questão da rede, seja qual ela for, seja de marketing, seja qual for, é a manutenção do modelo. Seja qual for o modelo que for adotar, ele precisa ter um sistema de controle, senão não vai dar certo. E aí nós temos essa dificuldade, né, do ponto de vista teológico, né, a ortodoxia para a ortopraxia, aí do ponto de vista da administração, do científico para o empírico, né, da prática, né, e aí a gente tem essa lacuna porque todos nós sabemos o que fazer, e aí às vezes como fazer, é aí nessa ansiedade do como fazer. Vocês já estão ouvindo quem fez. Né? Já vieram vários. Eu sou o 12º, né? Sim. Sou o 6º? Sexto. Então, é ouvir de quem já fez. É ouvir de quem já fez, know-how. Buscar de quem sabe. E aí o pastor Manu, ou quem for conduzir o processo, tem que ter um mentor, né, que já é experiente no processo, dizer, pastor, estou começando, o que eu faço? Né? Ou, fulano, estou começando, o que eu faço? Tem que ter mentoria. Né? Por exemplo, no Espírito Santo, o pastor Juarez Mendes, que agora aposentou, foi mentor de muitos pastores que iniciaram o processo de célula. O pastor Valdir Stefanini é mentor de alguns pastores, ou vários, que estão no processo de célula. O pastor Marcos Mateus tem mentoreado quem está abrindo o PGM. Ele tem dado essa instrução, esse acompanhamento para quem está abrindo o PGM. Existem modelos, como Igreja com Propósito, que eles mantêm um elo de ligação com a igreja, se você resolver implementar, onde eles vêm de quando em quando verificar o processo. Não sei se Belo Horizonte é assim, mas eu acho que é assim também. Show. Vamos lá, Cristiano. Não, pastor, pastor já tinha falado, a minha preocupação era com o não crente e com o novo crente, né, na implantação disso aí. Assim, na minha cabeça, no primeiro momento parecia que seria assim, um grupo de evangelismo, né, que, não sei se seria, para trazer as pessoas após esse primeiro contato para a igreja, e dentro desse grupo de evangelismo fizesse tratamento, né, do caráter tal da pessoa, dando oportunidade que eles estão passando algumas necessidades, tivesse esse momento ou mensal ou semestral, não sei, ou 3 vezes por mês, para colocar as suas ansiedades. Porque eu conheço pessoa que ela como foi... um grupo terapêutico mesmo, né? Porque eu conheço uma pessoa, né, muito chegada a mim, que ela já participou desse grupo aí, que ela falava que ela estava sobre a cobertura espiritual. E essa pessoa ela já frequentou a igreja do pastor Neemias aqui, né, Taylor Reynolds aqui, e ela considera o pastor Neemias hoje o único pastor de verdade que ela considera como pastor e como pessoa. Porque as outras igrejas que ela passou, que ela passou por esses processos aí de grupos, de pequenos grupos, que ela sentia que ela estava em cobertura espiritual dessa pessoa, essa pessoa errou, parece que a maldição caiu sobre todos, na visão deles, e quando você pega um novo crente e bota num grupo assim, onde que a metodologia não é bem clara, principalmente para quem estiver liderando, né, que as pessoas foram treinadas, você cria pessoas que vão levar essa marca pro resto da vida. Não confio mais em ninguém, entendeu? Como tem muita preocupação gente era machucada por aí. Tem muita maluquice por aí, irmão.
tem muita maluquice. E a proposta da célula é muito simples. É muito simples. O propósito é comunhão e evangelismo. Qual o propósito da célula? Claro, é a exaltação primeiro, a adoração, né, em lugar máximo, é sempre glorificar a Deus, mas através da comunhão e do evangelismo. Nós vamos nos reunir como corpo de Cristo na minha casa, ter comunhão, nos alegrar, nos conhecer, nos aproximar. E é tão bom que eu vou trazer os meus amigos para participar. A ideia é essa. É muito simples. Entende? O povo complica, inventa coisa profética. Tem nada disso. Comunhão e evangelismo. Como que o evangelismo vai acontecer? Por meio de estudo bíblico. Então eu estou trazendo meu amigo, no outro dia da semana eu vou fazer um estudo bíblico com ele. Entendeu? Aí cada crente tem que se comprometer. Pastor Davi, me ocorreu aqui agora. Existe a necessidade dos encontros serem semanais? Ou há a possibilidade, por exemplo, uma casa quer receber um pequeno grupo, ou um líder está disposto, treinado e pronto para assumir um pequeno grupo, mas ele não tem disponibilidade semanal. Pode ser quinzenal, pode ser mensal, ou há a necessidade de ser semanal para que a coisa aconteça de fato? Eu nunca vi. Normalmente é semanal. Mas eu não vou te dizer que se um grupo for muito, muito comprometido, não funcione. Não sei, eu nunca vi. O grupo teria que ser muito, mas muito comprometido. Porque, por exemplo, a cada 15 dias você perde o contato, né, a rotina, quebra a rotina. Então, o senhor acha que aquele que não tem possibilidade de fazer semanal, ele não pode assumir o compromisso, e quando ele vai participar de um, quando der ele vai, quando não der ele não vai, mas como assumir líder, não pode, tem que ser semanal. O ideal é, assim, Ok. é o que tem sido feito, né? Que aí, por exemplo, digamos que nós temos uma célula aqui, eu sou líder, eu comecei a fazer um curso, um mestrado, sei lá o quê, e não estou podendo isso, só posso uma vez por mês. Aí eu estou dizendo que a célula também está centralizada em mim. Entendeu? Por que eu não preparei ao longo do tempo um auxiliar para esse tempo ele ficar no meu lugar? Talvez só enquanto eu faço o curso, depois eu posso voltar, eu vou frequentar no dia que eu puder e depois eu volto a liderar. Aí a importância do líder auxiliar. E a possibilidade, por exemplo, num pequeno grupo ter 2 líderes, um que é o líder de fato, o outro ser um líder em treinamento. Sim. Há a possibilidade do líder de fato se ausentar e o líder em treinamento dar continuidade, e aí, por exemplo, um líder trabalha por escala, e ele vai poder, pela escala dele, uma semana sim, outra não. Há a possibilidade de uma semana ser o líder, na outra o que está em treinamento. Assim, Pode. sucessivamente, eles revezar. vão intercalando. Os 2 estão preparados já fizeram o treinamento. Pode revezar. Ok. Não há impedimento, não.